Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Segredos de Justiça, onde o mundo jurídico vira resenha. E hoje a gente tem uma convidada que eu tenho muito orgulho de receber aqui, já foi até minha aluna, mas pelo trabalho que ela desenvolve. Hoje nós vamos receber a nossa entrevistada é promotora de justiça, mestre em Direitos e Garantias Fundamentais, membro do Comitê Temático de Crimes e Criminologia Crítica da Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica, e tem muita história para contar, inclusive muito rock, não é? Doutora Graziela Maria Deprá Bittencourt Gadelha. Olha, até o nome é lindo, Obrigada, né? doutora Carla, minha professora da FDV de Direito Marítimo. Que orgulho estar aqui com você participando deste momento. E agradeço aqui o seu tempo de compartilhar experiências com a gente. Segredos de Justiça, eu sempre digo que assim, é só o nome, né? Porque aqui a gente quer saber exatamente os bastidores, como a vida se desenrola, principalmente numa atividade como a que você exerce. Mas, antes de tudo, por que você escolheu o direito? Como é que o direito surgiu na sua vida? Bom, os meus pais têm formação acadêmica em direito. Minha mãe, ela é contadora e advogada, foi procuradora da Assembleia Legislativa há mais de 40 anos. E meu pai é historiador. E depois ele teve a formação em Direito também, advogou, mas a formação dele sempre foi mais de História. História Econômica do Espírito Santo, professor da UFES. E quando eu fui para o terceiro ano fazer o vestibular, os meus pais não queriam interferir na minha escolha. Então, eles me encaminhavam para outras áreas que não o Direito. Aí eu fui da Biomédicas, fui da Exatas. No final das contas, eu falei, o que eu quero é fazer Direito. E aí eu fiz no vestibular da FDV, passei nesse primeiro vestibular da FDV, amei a faculdade, encontrei a doutora como professora lá no finalzinho, acho que foi 10º período de Direito Marítimo. A gente tinha 11 matérias, nossa, como era puxado. Puxado. Aquele final, aquela reta final da graduação. E me encantei com a profissão. Tive professores também que foram membros do Ministério Público, que me fez despertar por isso. Logo em seguida, eu comecei a dar aula no último período. Eu fui estagiária do Ministério Público, olha que interessante. Fui estagiária do Ministério Público, saí do estágio do Ministério Público e comecei, por acaso, na docência. Eu dava aula em cursinho preparatório para concurso. Isso antes de terminar minha graduação, já no 10º período. No 10º período foi um mix, assim, eram 11 matérias na FDV. Eu comecei a dar aula no cursinho. Eu iniciei uma pós-graduação em Direito Público Processual Público, porque a gente podia entrar no último período e concluir mais um ano. Então, foi 1 ano e meio de pós. E fui para a docência inicialmente, fui professora da UVV, da Estácio, da Unesc, da Serra, dava aula de manhã, de tarde e de noite. Nossa! Aí chegou no momento que eu falei assim, não, ou eu sigo a área docente ou vou me preparar para concurso. Aí eu falei, não, vou me preparar para concurso. Comecei a encerrar os meus contratos nas faculdades. Só que no mesmo dia que eu decidi isso, olha como é que são as coisas. Eu encontrei um colega meu que a esposa dele era juiz e falou assim, Grazi, eu estou procurando, Nelly está procurando um estagiário, fazer teste, tem alguém para me sugerir? Eu falei assim, olha, eu estou saindo das faculdades, mas eu podia ir lá fazer. Aí eu fiz. A doutora Nelly me chamou, aí eu fui assessora da doutora Nelly, mas não durou assim muito tempo, não, porque depois um colega meu, que era professor, Leonardo Gione Cavalcante Miranda, que já foi até defensor público geral aqui no Estado, me convidou a fazer um teste lá no gabinete de embaixador Sérgio Gama, aí eu fui. E nisso eu comecei a assessorar e estudar para concurso. Aí foi a partir desse momento que eu comecei a entender o que era esse universo de estudo para concurso, que era um universo completamente diferente. Diferente, né? Muito diferente. E era uma rotina muito pesada, porque trabalhando e estudando, minha rotina era de 14 horas por dia. Nossa! Um regime militar mesmo.
Não fazia nada. Meus amigos nem me chamavam mais para nada. E Eu assim, sabia que eu ia só estudar. A disciplina tem que ser de você mesmo, né? Sim. Tem que partir de você. E eu acho interessante uma coisa, a gente não nasce sabendo nada, a gente aprende e desenvolve. Então, observando, vendo pessoas que estavam avançando nas etapas, passando, eu fui entendendo o que era o estudo para concurso. Aí eu descobri que sábado, domingo não era dia de descanso, era dia de estudo. Feriado é dia de estudo. Até você alcançar seu objetivo. E aí foram 5 anos trabalhando, estudando, sem pestanejar. Fazia prova no domingo, porque geralmente as provas são no domingo. Segunda-feira, 7 horas da manhã, eu já estava na biblioteca estudando. Nossa. E aí você fez concurso no Brasil inteiro? Viajei Como muito. E eu não fazia concurso para o Ministério Público. Como eu estava assessorando inicialmente uma juíza, depois um desembargador, eu comecei a me encantar pela área do judiciário. E aí eu me preparava, estudava para provas de magistratura. Quando veio a prova do Ministério Público, eu vim para fazer porque era no meu estado, eu não podia deixar de fazer, mas eu estava passando em outras etapas de outros concursos de magistratura. Inclusive, no dia que eu tomei posse, eu já tinha um voo marcado que eu estava indo para o Pará, era a fase de apresentação de documentos, fui para o Pará, entreguei os documentos, voltei, na segunda-feira comecei a exercer a função de promotor de justiça. Terminei o concurso lá do Pará, passei em 5º lugar e me apaixonei pelo Ministério Público, continuei aqui e sou muito feliz e realizada dentro do Ministério Público do Estado do Espírito Santo. Que legal. E a sua primeira comarca foi onde? A minha primeira comarca foi Jaguaré. E, na época, o doutor Éder Pontes, que era o procurador-geral, eu fui na sexta-feira, assim, a partir de segunda-feira você está designado para Jaguaré. Aí fui para Jaguaré e comecei com esse trabalho do interior de uma promotoria que tinha atribuição plena, que são todas as matérias. Nossa Senhora, assim, logo de cara. Logo de cara. Foi uma escola, foi fantástico. Eu achei assim, foi desafiador, mas foi extremamente enriquecedor você ter contato com todas as matérias. E quando você está numa promotoria plena, você resolve tudo. Não tem nada assim, o seu colega da civil vai resolver, o seu colega da criminal. Não, você vai resolver tudo. Isso é fantástico, porque você se sente assim, extremamente útil, vê que o Ministério Público tem uma gama de atribuições riquíssima e a gente pode fazer muito pela população. Então, às vezes, a pessoa chega lá na promotoria, com um caso, a gente identifica outros e resolve os outros também. Isso é muito bom, isso é muito gratificante. E você lembra de alguns casos, assim, logo desse início? Olha, na primeira vez que eu comecei a trabalhar lá em Jaguaré, eu lembro que vieram uns agricultores familiares com uma demanda. Doutora, a gente está querendo fazer uma audiência pública sobre agrotóxico, a palavra da lei está agrotóxico, sobre agrotóxico, aqui em Jaguaré. E Jaguaré é um município extremamente rural e vocacionado ao agro. Exato. Exportador de café, dos principais exportadores de café do Espírito Santo. E esse é um tema muito polêmico. Quando veio esses agricultores, falaram, claro, perfeitamente, vamos fazer uma audiência pública. Não. Mas a questão era bem assim, acirrada, né, lá no município. E eu tive apoio de colegas meus do Norte, doutor Lélio Marcarini, doutor Leonardo, que eram promotores em Nova Venécia. Não, Grazi, a gente não vai deixar você sozinho fazer isso, não, a gente vai te ajudar. E aí eu tomei posse e, no final de outubro, em dezembro, a gente estava fazendo essa audiência pública na Câmara Municipal de Jaguaré. Deu muito trabalho, expedi ofício para todo mundo, convidar, organizar a pauta e não ter um conflito assim mais acirrado, tentar acalmar os ânimos, porque a gente tinha posições extremamente polarizadas e antagônicas, que eram de quem defendia a agricultura familiar e da produção para exportação. Eram perfis econômicos muito diferentes. Mas deu tudo certo e foi maravilhosa a experiência de, já no início da carreira, organizar uma audiência pública para tratar de um tema sensível no norte do estado. Nossa! E depois,
Quantas comarcas você já passou? Você sabe? Muitas. Eu fui substituta, promotora de justiça substituta, por cerca de 8 anos. Eu comecei em Jaguaré, depois eu fui designada para trabalhar, para atuar na improbidade de Vitória, acumulava 3 promotorias da improbidade. Ainda tinha as férias dos titulares, eu já cheguei a acumular 5 promotorias da improbidade em Vitória. Muita coisa, então muito pesado. Aí depois eu fui designada novamente para o interior, aí eu fui para Criminal Residual de Linhares com Infância de Linhares. Um desafio tremendo também. Depois eu mudei dentro de Linhares, acumulei diversas ali em Linhares. Aí, logo em seguida, foi para Boa Esperança e Pinheiros. Depois foi cobrir as férias dos titulares. Aí depois eu fiquei 1 ano praticamente em Pedro Canário e Montanha. Teve uma época que eu acumulava Pedro Canário, Montanha e Jaguaré. Só que nessa época, em 2015, quando eu acumulava essas promotorias, não tinha processo eletrônico. E não tinha audiência online. Tudo físico. Tudo físico e a distância entre elas de 100 quilômetros. E eu tinha que estar em 3 promotorias com a distância de 100 quilômetros durante a semana, me dividindo entre as pautas de audiência. Era muito puxado, era muito pesado. Mas deu tudo certo também. E depois eu voltei acumulando com Jaguaré e Linhares, depois eu fiquei só em Linhares, eu fiquei bastante tempo, até eu titularizar em dezembro de 2020, e eu já estava no mestrado nessa época, no ano da pandemia. E aí, 2021 para frente, titular em Jaguaré, acumulando com Linhares. Nossa. Onde eu estou atualmente. Nossa. E dessas andanças todas, quais os casos assim que você se lembra bem? Nossa. O que te marcaram? Coisas muito tristes e Claro. situações muito tristes. As do júri são, para mim, as mais difíceis. Lá em Jaguaré, é atribuição plena, então nós temos todas as atribuições: família, ambiental, criminal, faço júri, inclusive o eleitoral. O eleitoral da zona eleitoral, que eu tenho atribuição como promotora eleitoral, abarca os municípios de Soretama e de Jaguaré. Então, imagina as eleições municipais. Nossa. Elas dão um trabalho. Dão. Sempre dão, mas também é muito prazeroso. Já teve que apartar muita briga? Assim, muita situação de muito trabalho, tanto dos políticos. Todo ano de eleição tem derrame de santinho. Todo ano de eleição eu fotografo, filmo, instruo os procedimentos, encaminho para a atuação da Justiça Eleitoral, além das questões políticas propriamente ditas, né? Nossa, imagina o desafio, né? Mas é muito gratificante esse contato com a população, o atendimento. Minha atuação hoje também é muito voltada para a violência doméstica. E eu estou como coordenadora de um subnúcleo do NEVID, que é o Núcleo de Enfrentamento às Violências de Gênero do Espírito Santo. Então, a região que acede Linhares, a gente desenvolve permanentemente projetos com mulheres em situação de violência, com a rede. Semana que vem, a gente tem um projeto em Linhares, que é o Subnúcleos em Ação, que é o Ministério Público com a rede de enfrentamento à violência doméstica, a sensibilização da rede, verificar como é que está a atuação, se está tendo uma integração. Então, esse trabalho com violência doméstica, eu sou apaixonada. Quais são os casos mais comuns, assim, ou mais impactantes? Os de feminicídio são os piores. Claro. São os piores. E eu gosto muito de fazer um trabalho que é o MP com elas. O que é isso? O Ministério Público, ele identifica as medidas protetivas de urgência, então as mulheres que tiveram medidas recentes, o caso está bem fresquinho, a situação está próxima, e de até 60 em 60 dias a gente desenvolve isso em alguns municípios,
convida as mulheres que são vítimas de violência para participarem do projeto. A gente faz uma reunião e aí a gente assim explica quais são os direitos, explica a Lei Maria da Penha, as situações de violência e também faz os atendimentos. Então, no final dessa dinâmica, se ela quiser saber como é que está o processo dela, tirar algumas dúvidas, a gente faz essas explicações, faz esse atendimento e é muito gratificante das mulheres perceberem que elas têm que se sentir acolhidas, amparadas. É função do Ministério Público, é função de toda a rede de proteção ter essa postura. A gente, além de falar dos direitos dela, faz essa aproximação e vê que o Ministério Público não é só uma folha de papel com um nome escrito. É uma pessoa, tem pessoas que trabalham ali em prol das vítimas e também dos agressores, porque o agressor é uma pessoa, ele precisa entender qual é o papel dele nessa sociedade. O que ele está fazendo, que ele não percebe que é uma violência, porque, às vezes, muitas vezes, inclusive, ele viu isso dentro de casa, o pai batendo na mãe, ele não enxerga isso como algo diferente da função dele, do papel dele enquanto homem. O masculino dele é esse. E até para a gente explicar isso, a gente tem que ter esse trabalho de sensibilização. Então, um trabalho muito interessante é o trabalho da Polícia Civil, do Homem que é Homem, que trabalha com homens agressores nessa dinâmica em grupo. É muito bacana esse trabalho em rede. Ai, que legal. E que história é essa que você já precisou de intérprete para conduzir uma audiência? Então, eu nem falei, eu também já passei pelas infâncias de Vitória. Quando eu estava designada nas promotorias da infância de Vitória, inclusive cumulava com Santa Maria de Jetibá. Santa Maria de Jetibá é uma região que teve uma imigração de um país que não existe mais, que é a Pomerânia, e as pessoas da comunidade local falam pomerano. E tem algumas pessoas que vivem em Santa Maria que não falam português, eles falam só o pomerano. É mesmo? Sim, inusitado isso, né? E eu fazendo as audiências em Santa Maria, veio uma audiência de família, aí o juiz falou, a gente vai precisar de um intérprete porque a parte não fala português, só fala pomerano e vai vir um intérprete para fazer a audiência. Então, nós fizemos audiência, o Ministério Público não estava como parte, estava como fiscal do ordenamento jurídico, como órgão interveniente, e participei dessa audiência com o intérprete no Brasil, uma pessoa que só falava pomerano, num país que nem existe mais. Nossa! Essas coisas são cultura, né? É muito, muito, muito. E no interior, claro que a gente vê muita coisa diferente, né? Mas, por exemplo, já participou de audiências, pessoas passando mal, pessoas ou se alterando? Nossa, no júri alterando não é incomum, não é? No júri a gente vê de tudo. Mas até os advogados, né? Até os advogados. Porque o júri é um momento assim muito acalorado. Sim. É um momento de debate. O júri é uma arena. Em que teses opostas tentam se firmar perante os jurados, que são os juízes leigos que vão decidir se condena ou se absolve. Tudo conta, né? Tudo conta. E o extrajurídico conta muito também. Não é só o jurídico. A parte das provas e da argumentação jurídica. A gente tem uma retórica que envolve argumentos para além do direito. E aí é um show de criatividade também, né? Mas quantas vezes, assim, num júri ou numa audiência, você consegue perceber, às vezes, a pessoa que está sendo honesta, a pessoa que está falando só pelo nervosismo, a pessoa... Sim. A testemunha, ela tem a obrigação legal de falar a verdade. E algumas vezes eu já tive situações em que percebi que a testemunha estava mentindo. No júri você consegue, por exemplo, ter o rol de testemunhas, então você consegue identificar quem são as testemunhas e fazer um levantamento da vida pregressa dela. E aí, fazendo algumas perguntas, já sabia onde trabalhava, já sabia onde estaria ali no dia do crime. Eu comecei a fazer perguntas que a pessoa se enrolou, pedi para quesitar o falso testemunho, isso já aconteceu algumas vezes. E os jurados quesitaram e
reconheceram um falso testemunho e a pessoa respondeu criminalmente também. Nossa. Nossa, a pessoa acha que vai lá ajudar. Sim. Pois é, eu fico, assim, muito admirada. Como que as pessoas conseguem mentir deliberadamente para ajudar, sabendo que a pessoa matou uma outra pessoa? Mas, enfim, isso acontece, faz parte da vida. E a gente tem que estar preparado para isso. E que história é essa do show do Paul McCartney? Você é roqueira, né? Pois gosto também de rock, gosto de muitas linhas musicais, mas quando eu estava respondendo pela infância de Vitória, quando eu digo infância, era infância cível, porque a atribuição em Vitória ela é dividida no ato infracional, aquele não pratica crime, pratica os atos infracionais, que são análogos a crimes, tem a parte civil, que é a parte protetiva, e tem o promotor da tutela coletiva, tem da execução das medidas socioeducativas, tem várias atribuições. E eu estava lá respondendo pela infância cível, e no dia do show do Paul McCartney foi decretado ponto facultativo, era uma sexta-feira, há mais de 10 anos atrás. Na época, os organizadores do show não tinham juntado toda a documentação necessária para que fosse autorizado pelo juízo da vara da infância a entrada de menores acompanhados por maiores. E aí foi indeferido esse pedido para a organização do show da entrada de menores. Só que isso foi assim bem nos 45 do segundo tempo. E aí eles recorreram dessa decisão, trouxeram mais documentos. Como o processo era físico nessa época, eu acho que foi 2014, foi quando o show, acho que foi... Não me lembro. Por aí, tem uns 10 anos ou mais. O substituto legal do juiz da infância de Cariacica era o juiz de Vitória, e eu estava na parte civil da infância. Veio esse procedimento com vista para o Ministério Público tinha que falar, interveniente, obrigatório nesse procedimento, e o juiz deu vista ao Ministério Público. Aí veio aquele monte de documento. Em plantão, né? Isso foi plantão. Era o plantão de... Lá em Cariacica não tinha expediente, mas a gente tinha, porque era uma sexta-feira, um dia normal pra gente. Eu estava lá na promotoria trabalhando normalmente. Lá que eles fizeram ponto facultativo. Lá que eles fizeram ponto facultativo, porque o show era no Kleber Andrade, era em Cariacica. Então, para viabilizar o show, para não dar confusão, o prefeito da época decretou ponto facultativo, não teve expediente. Aí, para onde que veio o recurso? Para entrar de menores, veio para a Vitória, que era substituta automática. E veio para o Ministério Público. Isso, assim, no final do expediente, procedimento físico, aquele monte de documento. E eu pensando assim, meu Deus, esse estádio era um estádio recém-inaugurado, que foi feito na época da Copa do Mundo, com o padrão da FIFA. Nossa, o que será que não tem de documento que impeça a entrada de adolescente acompanhado dos genitores no estádio que recém-inaugurado com padrões tão rigorosos internacionais para que ele existisse? Senão a FIFA nem autorizava que aquele estádio estivesse ali. E veio esse monte de documento. E aí eu fiquei ali estudando aquilo, olhando como eles juntaram o documento nosso, viu que tinha os requisitos necessários. E aí eu fiz a manifestação pela entrada dos menores acompanhados. Cheguei um pouquinho atrasada, mas, no final das contas, foi liberada a entrada. Eu lembro que tinha entrevista de pais que estavam assim, poxa, eu comprei ingresso para o meu filho, não vai... Mas aconteceu. Nos 45 do segundo tempo, eles autorizaram a entrada, porque realmente tinha condições de receber. Tanto que o estádio está aí até hoje, nunca teve problema. E o ano que vem... provavelmente vai ter o show do Guns N' Roses. Exatamente. Aqui no Espírito Santo, no mesmo estádio, Kleber Andrade. E aí vai estar lá. Estarei lá, já garanti o meu ingresso, porque um momento desse a gente não pode perder. Não pode mesmo. Nossa, quando saiu a agenda deles, né? Todo mundo vibrou. Esgotou pouquíssimo, acho que 6 horas esgotaram os ingressos. E nesse do Paul McCartney, meus pais foram comigo, meus pais idosos. Ah, que lindo. Se o Ministério Público ia fazer uma manifestação para autorizar menor, se não tivesse algum tipo de... Não ia nem com os meus pais para lá. Então, a gente fez a manifestação totalmente embasado e com essa nova documentação que foi acostada e deu tudo certo.
E a pandemia? Como foi trabalhar na pandemia? Quais os casos assim que você mais lembra? Bom, a pandemia foi uma tristeza Claro. mundial, porque nós tivemos diversas perdas no mundo, tivemos que aprender a lidar com uma situação de crise. Para o Ministério Público foi muito importante, porque nós temos também, desde a pandemia, um gabinete de crise. E um gabinete de crise não é só para situação de saúde, não. Para qualquer tipo de catástrofe, situações incomuns. Esse gabinete de crise do Ministério Público já foi acionado na pandemia, quando teve a greve da PM, em 2017, que também foi uma situação de um lockdown, né, entre aspas, aqui no estado. Na enchente de Mimoso do Sul foi acionado também. São algumas situações em que foi acionado esse gabinete de crise. O desastre. Isso, de Mimoso. Inclusive, agora, no final do ano, estão tendo novas enchentes novamente, mas nada que se compare àquela época de Mimoso do Sul. E quando teve a pandemia, quando veio a pandemia em 2020, o Ministério Público se reorganizou. Imediatamente transformou todos os procedimentos extrajudiciais em procedimentos do físico para o eletrônico. A gente já fez essa migração no sistema GAMPS. A gente pôde trabalhar remotamente. Nossas manifestações eram feitas todas eletronicamente, juntadas fisicamente. Depois o Judiciário fez essa adequação, migrou para o PJE, e isso foi um grande avanço. Então, nós temos que observar que, em situações de muita dor, de muito pesar, o ser humano é capaz de se reinventar, de inovar. E isso, a gente trouxe um ponto positivo, que foi o processo judicial eletrônico e o procedimento extrajudicial eletrônico no Ministério Público. Isso foi um grave. E as audiências online. Hoje você está, por exemplo, em Vitória, fazendo audiência em Barra de São Francisco, em comarcas que, para você chegar lá, você demora pelo menos umas 4, 5 horas, se tiver com trânsito bom. Eu, quando eu estava respondendo por Montanha, minhas audiências eram presenciais em Montanha, na segunda-feira, meio-dia. Não atrasava um segundo. O juiz era extremamente pontual. Eu tinha que sair até 6h15 da manhã, pegar o carro, dirigir sem parar, para chegar, almoçar rapidinho, e meio-dia estar sentadinha na cadeirinha do Ministério Público, fazendo as audiências em Montanha. Aí, durante a semana, ia para Pedro Canário, também, que eu tinha as audiências de Pedro Canário, dividia entre essas promotorias. E hoje você pode estar em um lugar só fazendo audiência. Às vezes você faz uma audiência hoje em São Mateus e, no final da tarde, você tem uma audiência em Linhares ou em outro município, faz uma reunião online. Então, você tem que estar presente nas promotorias. Por exemplo, eu faço as audiências, ainda que online, quando o juiz está remoto, faço todas dentro da promotoria. E eu consigo fazer atendimento em 2 lugares ao mesmo tempo, no mesmo dia, sem problema nenhum, sem comer o meu tempo com deslocamento, mas dentro da mesma promotoria. Atender. E rende mais o trabalho? Rende muito mais. O que acontece? Quando a gente trabalha online, você não se limita a estar naquele período em que a promotoria abre. Você está à noite analisando o processo, liberando. No final de semana, você está trabalhando. Pela manhã, você está normalmente também. Então, fez com que o volume de processo aumentasse exponencialmente. A gente tem muito mais processos circulando, a gente tem muito mais decisões judiciais, manifestações do Ministério Público, recursos do Ministério Público, com o processo digital, com as audiências online. Você se emociona? Muito, muito. Conta um caso que você se emocionou, assim, seja em audiência, seja com o processo. Nos de adoção. As crianças em situação de acolhimento são histórias muito dolorosas, porque só vai para o, entre aspas, abrigo, que é entidade de acolhimento, mas as pessoas entendem como abrigo. Um abrigo de menor. Só vai para a entidade de acolhimento na seguinte situação: quando nós não temos o pai ou a mãe que consiga receber esse menor, quando não existe uma família extensa, tios, avós, primos, um familiar que
que consiga receber essa criança em acolhimento. Quando não tem ninguém, vai para o, entre aspas, abrigo, que é para a entidade de acolhimento. Então, são histórias muito tristes, de muita violação de direitos. E, infelizmente, esses processos de adoção demoram. Então, quando a gente fica muito feliz, quando consegue voltar para a família, consegue superar a situação de violência, consegue ter uma adoção. Nossa, quando tem uma adoção, a gente vibra, parece torcida de time de futebol. É muito legal. A gente fica muito feliz por eles. Ah, que bacana. Isso te faz, lógico, se emocionar muito. Claro. Quem que não se emociona? Que ser humano que não se emociona numa história dessa? De uma criança que conseguiu ter uma família. E, geralmente, esses casais habilitados, como é que um casal faz para se habilitar para ser um adotante? Primeiro tem que procurar a vara da infância, buscar quais são os requisitos, apresentar os documentos e os serviços da vara da infância vai fazer uma entrevista, vai ver se esse casal tem aptidão, eles vão participar de um curso e vão entrar na fila de adoção, que demora. Então, é muito doloroso para eles também. Imagina, o casal está ali, esperando ter uma criança, e fica, às vezes, anos e não consegue ter essa criança. Então, é muito triste para os casais habilitados também. Muito doloroso. Não tem como não se emocionar mesmo, né? Como? Não. E o Ministério Público, ninguém vai para o Ministério Público tomar um cafezinho. O Ministério Público, a pessoa aparece lá quando não tem mais lugar nenhum que conseguiu resolver. Aí vai bater lá na porta do Ministério Público. E como é que é esse atendimento, assim, direto? Presencial, nós temos os servidores. Ainda que, por exemplo, eu tenho audiência praticamente a semana toda. A gente tem a equipe que faz esse atendimento. A gente agenda também as reuniões, faço os atendimentos. Por exemplo, advogado. Quantas vezes... Doutor, advogado quer marcar uma reunião. Agora, qual é o intervalo entre as duas audiências? Já faço imediatamente. Não deixo para o dia seguinte. Eu quero fazer uma audiência presencial. Eu vou ver na promotoria o dia que eu vou estar e faço. Mas, geralmente, quando, por exemplo, um advogado vem para marcar uma reunião, falar sobre um processo, a gente faz imediatamente, no primeiro instante, disponível na agenda, para ser aquele atendimento mais rápido possível. Ah, legal. E o público... Porque o público, assim, essa é a impressão que eu tenho ainda, né? Que acha que é algo muito distante dele, o Ministério Público. Por que acha que é muito distante? Porque, geralmente, o promotor está lotado de audiência, está fazendo audiência o tempo todo. E, se não for assim, como é que a gente avança? A gente precisa fazer essas audiências. São milhares de processos. Imagina, você está numa comarca que tem 7, 8 mil processos. A quantidade de audiência que está ali represada, precisando fazer. A quantidade de júri que tem que fazer. Em Jaguaré, tem mais de 40 júris prontos para entrar em pauta. É muita coisa. Então, a gente tem uma rotina muito dinâmica, um atendimento que não para. E, geralmente, os promotores estão acumulando mais de uma atribuição. Por exemplo, no meu caso, atualmente, eu respondo por Jaguaré, onde eu sou titular, e cumulo com a violência doméstica em Linhares, que não é só a 5ª Promotoria de Justiça Criminal de Linhares, não é só violência doméstica, é violência. É a 2ª fase do júri do feminicídio, que é da decisão de pronúncia para frente, com o controle externo da atividade policial, nós temos que fazer, a gente faz, entre aspas, uma fiscalização, como é que está sendo, porque as polícias preparam essa própria Ministério Público a ajuizar ou não uma ação penal. Então, nós fazemos, por uma atribuição constitucional e legal, periodicamente, as inspeções em todas as polícias, polícia militar, polícia civil, polícia técnica científica, nos presídios, no sistema socioeducativo, a gente também faz, diversas fiscalizações. A gente tem muito relatório para fazer. Muito relatório. Tem a parte burocrática. Sim, de tudo, sim. Né? Não é só o que as pessoas às vezes se enganam. A atuação do promotor não se resume a falar em processo e fazer audiência. É muito mais que isso. A nossa atribuição extrajudicial é riquíssima. Então, para a gente ter uma ação civil pública, a gente tem que instaurar um procedimento, vir um inquérito civil. O promotor é o presidente do inquérito civil, tem que se produzir provas, muitas provas. A gente tenta, qual é a nossa prioridade? Resolver
extrajudicialmente, para que aquilo não vire um processo. Então, como a gente faz essa atuação extrajudicial que se finda no extra? Ou a gente faz no cível um acordo de não persecução cível, um termo de ajustamento de conduta. A gente pode fazer uma notificação recomendatória, resolver e arquivar aquele procedimento. No criminal, para não virar um processo, nós temos os acordos de não persecução penal. Isso foi um grande avanço, uma grande inovação com o pacote anticrime. Os acordos de não persecução penais, eles desafogaram muito a atuação criminal judicial. Por quê? Para aqueles réus, para aqueles imputados, desculpa, não virou processo ainda, que seja o primeiro crime, que a pena máxima não ultrapasse os 4 anos, que um crime praticado sem violência ou grave ameaça, a gente faz um acordo, fixa as condições, a gente tem uma audiência só, que é para um controle judicial daquele acordo, ou seja, o juiz não vai estabelecer cláusulas do acordo. Quem estabeleceu isso foi o Ministério Público com o imputado e seu advogado, a partir de uma confissão formal. Ou seja, ele reconhece que aquele crime foi praticado. E ele só vai homologar para verificar, primeiro, se teve voluntariedade do imputado, se aquela pessoa, o autor do fato, realmente quis fazer ou aquilo foi imposto para ele. E para verificar se aquele acordo é legal. Aquilo é permitido pela lei? Pronto, só afere isso. Homologado o acordo, cumpre e encerra. E a gente diminui muito os processos criminais, desses crimes de média lesividade, por exemplo. Que legal. Agora a gente entra num momento que é um bate-pronto. Aí eu falo e você me diz o que vem à cabeça. Justiça é? Atender o bem comum. Um livro que te marcou? O meu, eu escrevi um livro que foi a minha graduação, minha dissertação de mestrado, isso foi um parto. Mas, além desse, eu gosto muito do retrato de Dorian Gray, essa questão psicológica do ser humano, do mal que parece bem. Isso eu vejo muito dentro da minha profissão, do mal que parece o bem. E nesse livro do retrato de Dorian Gray, ele, da história, ele tinha um retrato que envelhecia, que ficava todas as cicatrizes, e ele ficava ali bonitinho, impecável, e ninguém acreditava que uma pessoa tão bela podia fazer tanto mal. A gente vê muito isso. Quem vê cara não vê coração. É muito recorrente. Redes sociais, na sua visão? Necessário. O mundo é isso. O mundo é dinâmico, o mundo não para, roda, gira o tempo todo. É o nosso paradigma das redes sociais, de uma conexão instantânea, de muita aproximação, mas de distanciamento interpessoal. Sim. A gente tem aqueles vários amigos nas redes sociais, mas quem frequenta a sua casa? Quem que você encontra de verdade? Então, isso é muito difícil de conceber, mas é a nossa realidade. O que mais te irrita num processo? Mentira. Nossa, aí a mentira, faltar com a verdade, deslealdade. Como não se irritar com isso? O que diria para quem está começando hoje? Estude muito. Estude. E que o estudo é recompensador. Estude porque você gosta. Claro que você vai estudar coisas que você inicialmente nem gostava. Por exemplo, direito empresarial. Nossa, na faculdade eu não gostava muito, não. Mas quando eu vi que o direito empresarial era fundamental, você não passa um concurso sem estudar. Eu coloquei na minha cabeça, eu vou amar direito empresarial. Eu estudava aqui com uma felicidade e fui aprendendo. Ser resiliente, esperar o momento certo, as coisas vão acontecer. O mundo está muito imediatista. Demais, demais. E a gente não dá valor. Tudo aquilo que a gente recebe, que não se esforçou por nada, qual é o valor que a gente vai dar? Nenhum. Agora, aquilo que a gente se mata de fazer, a gente lutou, nossa, é uma gratificação incomum, enorme, imensa. Legal. Se não fosse promotora ou da área jurídica, seria? Não consigo me ver em outra área, talvez médica, porque eu gosto de ajudar as pessoas. Legal. Eu gosto de ajudar, socorrer. E o Ministério Público é um socorro jurídico. Quem trabalha em promotoria de atribuição plena é o PA do jurídico. Ali você fala em
todas as matérias. Legal. Graziela, olha, muito obrigada pela sua participação. agradeço. Adorei nosso bate-papo. Ficaria aqui batendo papo até muito tarde. Obrigada por esse espaço. É uma honra estar com uma professora de Direito Marítimo da FDV. Eu tenho muito carinho pela senhora e pela FDV. Foi onde eu fiz minha graduação, onde eu estudava na biblioteca. Foi fantástico estudar ali, em silêncio. E onde eu fiz o meu mestrado em Direitos e Garantias Fundamentais. Uma casa de muito estudo, de muitas oportunidades. Tenho muita gratidão também. E ao Ministério Público, que é a instituição do meu coração. Parabéns pela sua trajetória. Lindíssima. Sucesso sempre. E para vocês, não esqueçam de curtir, compartilhar. E se tiver uma boa história, comenta aqui que a gente também quer saber. Até a próxima.